Romanos 12, do verso 1 até o verso 21. Amém? A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser dos orgulhosos, condescendei-vos com o que é de humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aí, irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, ó Pai, clamando a Ti nesse momento a graça do Seu Santo Espírito para o conhecimento da Sua palavra. Que possamos ser tocados pelo Seu Santo Espírito e assim compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa estar tratando aquilo que precisa ser tratável e mudando, ó Pai, moldando o nosso coração para nos parecermos mais com o Seu Filho Jesus. Essa é a nossa oração em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo aqui vai trazer um capítulo muito rico de ensinos teológicos, doutrina, mas que hoje eu não vou me adentrar muito nesses assuntos. Paulo, muito no seu tempo, no seu ministério, ele vai falar, ele vai doutrinar a sua igreja, ele vai mandar cartas para os irmãos, mas nós vemos que no começo da igreja primitiva, um dos
um dos personagens fundamentais para a igreja também foi Pedro, que lá em Atos capítulo 2, no seu início de ministério, após ser reiterado por Cristo, após ver a ascensão de Cristo, prega de uma forma alegre, uma forma espontânea, o evangelho puro e simples, e a partir disso a igreja primitiva é formada por várias multidões, e a partir disso, passando anos depois, Paulo, o grande perseguidor da igreja, quando era Saulo, vem a se converter e assim passa a trazer um monte de doutrina para a igreja. E como Paulo vai estar trazendo nesse texto, ele vai estar falando literalmente para a igreja em Roma, mas que se aplica a toda a igreja daquela região ou daquela época. A igreja de Roma passava por um período difícil da sua fé, um período de decaimento espiritual, onde a igreja estava difundida nos seus ideais, estava longe do caminhar bíblico do que uma igreja deveria ser. E assim Paulo ele se detém nesse capítulo justamente para mostrar o que era um modelo de uma igreja viva, um modelo de uma igreja bíblica, como o pastor falou no começo. E assim eu acho muito interessante esses 21 versículos que nós lemos, porque Paulo vai tratar literalmente aplicando na prática aos irmãos daquela época, mas que traz para os nossos corações hoje. Pois a partir de muito tempo, a partir de muita correria do dia a dia, nós acabamos nos tornando uma igreja não mais bíblica. Isso é que hoje, a partir dessa palavra, a partir desses versículos ricos que Paulo traz, eu gostaria de recorrer 3 assuntos importantíssimos e que eu quero que os irmãos compreendam. Que, como Paulo traz nessa complexidade o modelo de uma igreja viva, ele vai falar de 3 características que os irmãos da igreja devem praticar para que a igreja se mantenha viva, para que a igreja se mantenha bíblica. E a primeira ideia que Paulo vai trazer está no versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo vai estar falando de uma forma prática, que os irmãos de uma igreja bíblica, os irmãos de uma igreja viva, eles devem literalmente se afastar do mundanismo. Não se afastar do conhecimento bíblico, mas sim se afastar do mundanismo. Hoje pela manhã, lá em Realeza, o pastor trouxe uma mensagem sobre a nova vida que nós somos, nós somos entregues em Cristo. Que uma vez antes, nós vivíamos na escravidão do pecado. Paulo vai falar no capítulo 6 dessa mesma carta de Romanos, sobre a escravidão do pecado, sobre o jugo do pecado, e que nós estávamos cativos naquilo. E aqui no capítulo 12, ele vai estar falando que para que nós sejamos libertos daquilo lá, nós estejamos caminhando para o caminho de uma igreja viva, de uma igreja bíblica. E quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele está falando para uma igreja que estava quebrada nos seus conceitos morais e estava querendo trazer o mundo para dentro dela. Estava querendo trazer um mundanismo para que ela se tornasse mais agradável. Roma passava por muito sincretismo bíblico. Eles traziam os cultos aos outros deuses para dentro da igreja, pensando, mas isso aqui não é tão ruim. Nós fazíamos isso anteriormente. Nós fazíamos isso há pouco tempo. Então, por que nós devemos largar de vez isso? E Paulo vai estar trazendo nesses primeiros versículos
combatendo essa ideia, justamente falando que para que a igreja seja viva, ela deve se afastar do mundanismo. E nos dias de hoje nós vemos que a igreja bíblica, a igreja cristã evangélica brasileira, tem adentrado nesse mundo, tem trazido o mundanismo para dentro dela. E para que nós estejamos caminhando no lado contrário a esse ensino, nós devemos observar as Escrituras. O pastor explicou muito bem isso no prelúdio, falando que para que a igreja seja bíblica, os irmãos devem ser bíblicos. Os irmãos devem conhecer a palavra de Deus, os irmãos devem gastar tempo na palavra de Deus, no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Cristo, para que assim os seus ideais sejam reformulados em Cristo e assim o seu redor, o corpo, seja unido em um só caminho, que será o modelo da igreja viva. Paulo vai estar falando que nós fomos tirados do mundo para sermos separados. O significado da palavra santo significa separados. E Paulo vai estar falando que quando Cristo nos resgatou, como ele vai falar no capítulo 6, quando Cristo nos libertou do jugo do pecado, nós fomos separados dessa vida de escravidão. Então nós não podemos cortejar aqueles velhos pecados. Nós devemos largar de vez e andarmos com Cristo. Se fomos libertos, não podemos experimentar voltar ao pecado. Não há uma congruência nesse pensamento. Não há como uma igreja querer ser bíblica e cortejar o pecado, ou querer viver no pecado. Deve haver um abandono, uma separação total. Mas para que isso aconteça, a igreja deve ser bíblica, conhecedora das Escrituras, conhecedora de uma vida de oração, de uma vida prática com Cristo. E assim ela vai estar se afastando, os irmãos vão estar se afastando do mundanismo. Em segundo lugar, Paulo vai estar falando do versículo 3 até o versículo 8, de que os irmãos devem ser conscientes do seu papel na igreja. Versículo 3 vai dizer assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 7, que é o principal. Não, versículo 6, perdão, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Essa primeira parte do versículo 6. Paulo vai estar falando que o quê? Que o modelo dessa igreja viva, ela deve viver na prática bíblica, se afastando do mundanismo, mas praticando as funções que foi delimitadas pelo próprio Deus. Paulo vai estar falando literalmente que Deus entregou à igreja dons e funções para serem aplicadas na igreja. Nós vemos que, semelhantemente, no jardim do Éden, em Gênesis, Adão não foi colocado no jardim, Adão e Eva não foram colocados no jardim simplesmente para viver uma vida bela, longe do pecado ou simplesmente com uma comunhão com Deus. Eles tinham funções naquele local, eles tinham um trabalho. Por mais que seja simples para Adão simplesmente limpar os galhos daquele lugar, cultivar e guardar o jardim, mas da mesma forma que foi com o jardim, Deus vai falar: a igreja agora, um novo corpo que foi dado em Cristo, há funções a serem seguidas, há funções a serem estabelecidas. E assim como essa igreja, vários irmãos aqui em Cristo regenerados, cada um de vocês tem uma função na igreja. Cada um de vocês é útil, seja para o ensino, seja para o ministério, seja para a reconciliação. Todos são chamados a uma função só. Todos fomos chamados para praticarmos as obras de Cristo na igreja.
Paulo vai estar trazendo uma ideia a mais, dizendo que cada membro da igreja deve praticar para que a igreja seja viva. O que acontece muitas vezes nos dias de hoje é um grupo só trabalhar na igreja, um grupo só se mantém ativo e os outros observam aquele grupo dizendo: não, eles estão fazendo, não, eles estão cumprindo ali o papel deles, está tudo bem, está tudo ok. Mas na verdade Cristo, o próprio Paulo na verdade vai estar falando: não é assim que deve ser. Toda a igreja deve caminhar junto. Toda a igreja, para ser viva, deve andar nas suas funções estabelecidas. Mas Felipe, eu não sei qual é o meu dom. Eu simplesmente nasci de novo e eu sento nos bancos estofados da minha igreja e eu vivo essa vida boa. Deus não me estabeleceu nada. Deus não falou para mim assim: ah, você tem o dom da profecia ou você tem o dom do ministério. Mas irmãos, o próprio Cristo vai falar: busquem isso, busquem, busquem a mim, que essas coisas serão acrescentadas. Paulo vai estar falando que até o mesmo próprio Paulo, quando ele é regenerado em Cristo, ele havia uma carga teológica, formação aos pés de Gamaliel, mas ele passou por um processo aprendendo qual que era a sua nova função em Cristo, na igreja. Da mesma forma, você que se acha inútil na igreja, ou você pensa: poxa, já tem tanta gente fazendo muita coisa lá na minha igreja, eu não sei aonde me encaixar. Clame ao Senhor, busque o seu líder, busque o seu pastor, peça para ele: pastor, no que eu posso ser útil? Eu quero ser útil nessa igreja, eu quero ver essa igreja crescer, eu quero ver o reino de Deus crescer. No que eu posso ser útil aqui? Paulo vai estar literalmente, a partir do versículo 6, estabelecendo várias funções que são delimitadas a toda a igreja. Como ele vai começar com a profecia: seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Cada um de vocês, cada membro da igreja hoje tem uma função pré-estabelecida pelo próprio Deus. Uma vez que você foi regenerado em Cristo Jesus, você tem uma função na igreja dele. Agora basta você procurar no que ser útil, procurar qual é o dom que Deus deu a você, para assim que o reino dele mesmo seja engrandecido. Os dons não são para a glória da própria pessoa. 1 Coríntios 10:31 vai falar que tudo é para a glória de Deus. E isso, nesse capítulo 12, Paulo vai estar falando: isso aqui é para que a igreja se torne uma igreja viva, eficaz e bíblica. Em terceiro lugar, Paulo vai estar falando que para que a igreja seja um modelo vivo, um modelo bíblico, os irmãos precisam ser acolhedores. Versículo 9 até o 21 vai dizer: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo vai estar falando isso para uma igreja quebrada, irmãos. Uma igreja onde havia panelinhas, onde havia clubismo no meio da igreja romana. E aqui ele vai estar falando literalmente para as igrejas hoje em dia, que não mudou muita coisa. Que nós precisamos ser acolhedores com aqueles que estão lá fora. Acolhedores com aqueles que adentram a igreja. Muitas vezes o que acontece é que os irmãos falam: esse grupo que a minha igreja se formou, esse grupo tá bom. Dessa forma que tá ok. Não precisa crescer mais. Se a gente perder um ou outro, às vezes até bênção, mas se crescer, não precisa entrar mais gente. Isso é uma visão antibíblica, irmãos. Quando Paulo fala na primeira ideia que nós vimos, que os irmãos devem se afastar do mundanismo,
Ele não está falando assim, ó, se afastem do mundo, não vivam mais no mundo, fujam para as montanhas, vivam só entre vocês. Não. Ele está falando, fujam da ideia do pecado, mas amem aqueles que buscam a Cristo. Amem aqueles pecadores que estão buscando o arrependimento. Muitas vezes nós enxergamos e vemos nas igrejas hoje em dia um estranho entrando pelas portas da igreja e todo mundo se assusta. Mas quem é essa pessoa? Mas o que ele está fazendo aqui? Ele não está vindo, é a primeira vez dele aqui? E nunca ninguém se levanta para ir lá ver o que aquela pessoa tem. Tudo bem? O que aconteceu? Que bom que você está aqui. Que bom que você adentrou. A palavra hoje vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Mas não, a primeira coisa que acontece é o pré-julgamento. O que essa pessoa está aqui? Ou ela sentou no meu lugar. Quem que é esse? Irmãos, nós precisamos acolher. Nós precisamos acolher os pecadores que entram para que estão buscando o reino de Deus. Uma função da igreja é adentrar os portais do inferno. Adentrar o mundo proclamando o evangelho. Mas quando o mundo adentra a igreja buscando arrependimento, buscando a Cristo, nós devemos os acolher. Nós devemos mostrar o caminho que eles devem seguir. Paulo vai estar falando que como testemunhas vivas, como culto racional, as nossas vidas lá fora devem gritar Cristo. As nossas vidas lá no mundo, nossa vida social, no nosso trabalho, deve resplandecer a Cristo, para que assim as pessoas lá fora comecem a adentrar a igreja pelo testemunho. E assim, não só adentrando porque, não, lá é uma igreja legal, os bancos são estofados, ou o pessoal o pessoal é meio frio, mas é legal de ir lá na igreja, tem uma palavra legal. Muitos adentram a igreja pensando, mas será que o povo lá vai me receber bem? Será que o povo daquele lugar vai gostar de mim? Isso é uma realidade. E por isso que a igreja viva e eficaz e bíblica deve ser acolhedora. O relacionamento um com o outro deve gerar esses frutos para lá fora. O relacionamento entre os irmãos deve ser belo, deve ser agradável, deve ser amoroso, não com hipocrisia, como ele vai falar no verso 9, mas com amor fraternal, um amor verdadeiro, sem fingimento, para que assim os frutos gerados aqui dentro venham a resplandecer lá fora. O testemunho aqui dentro também seja o testemunho lá fora, para que assim os pecadores busquem o arrependimento, para que assim Cristo seja evidência em nossas vidas. Versículo 15 vai continuar assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que acontece muito também na igreja é aquele negócio que, não, eu gosto mais desse irmão e aquele outro que se entra do outro lado da igreja eu quero ver longe, né? Ou a igreja é dividida aqui a três, né? 3 colunas e cadeiras. Não, esse grupo aqui se dá bem, mas ele não se dá bem com o do meio e nem com o do lado da ponta, né? Irmãos, a igreja deve ser unida. A igreja deve ser acolhedora com ela mesma. Muitas vezes um irmão não falou com o outro porque não olhou na cara no final do culto ou não cumprimentou no início do culto e eu não gosto mais daquela pessoa, não quero mais saber dele. Irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo deve ser um para com o outro na igreja. Uma igreja viva deve resplandecer a Cristo. E dessa forma ela será eficaz, não aqui dentro, mas lá fora. O sentimento aqui dentro será agradável, será bondoso, será uma beleza. Os cultos serão cada vez mais alegres, mais vivos. E assim lá fora também, o testemunho de cada um será cada vez mais eficaz. A igreja viva deve ser dessa forma.
Para terminar, irmãos, não tomando muito tempo, para que a igreja seja viva é necessário que os crentes se afastem do mundanismo, sejam conscientes de seus dons, das suas funções, mas também sejam acolhedores, para que Cristo seja evidenciado. A igreja deve ser viva. Uma igreja que não é acolhedora, uma igreja que traz o mundanismo para dentro dela, uma igreja que não há amor entre os irmãos, ela é uma igreja morta. Então, irmãos, que Cristo seja evidenciado em nossas vidas. Que Cristo seja a razão do nosso viver. O nosso amor para o irmão aqui dentro, mas também com os lá de fora. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Deus, em Tua presença novamente, Jesus, nós te damos graças pela Tua palavra. Somos gratos a Ti porque podemos conhecer cada vez mais o que o Senhor quer para a Sua igreja, o que o Senhor quer para as nossas vidas e o que o Senhor quer fazer em nosso viver. Deus, que essa mensagem possa entrar em nossos corações e causar transformação. Que isso possa ser uma verdade em nossas vidas, gerando, ó Pai, um resultado eficaz. Que possamos estar largando, ó Pai, todo orgulho que há em nosso coração relacionado a um bom relacionamento com o nosso próximo aqui dentro da igreja, mas que isso também seja evidenciado lá fora, ó Pai. Que as nossas vidas, no nosso círculo social, no nosso trabalho lá fora, fora dessas quatro paredes, Senhor, possa ser evidenciando a Cristo, evidenciando esse amor que tomou conta do nosso ser quando morreu lá na cruz. Deus, que isso seja uma verdade em nossas vidas e que nós possamos ser uma igreja viva, eficaz e bíblica. Essa é a nossa oração, ó Pai. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor André. Muito bem, irmãos. Vamos orar mais uma vez, impetrar a bênção. Gostaria que você se colocasse em pé para nós orarmos. Ó Deus, nós bendizemos o nome do Senhor pela vida dos irmãos que nos trouxeram testemunhos impactantes, pela palavra, Deus, do evangelista Filipe, Senhor, que trouxe a nós essa chamada também, como foi a palavra do irmão Guilherme, chamado a contribuirmos com a Tua obra e nos disponibilizarmos para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Que nós, como igreja, sejamos amorosos no amor de Cristo, úteis na função que o Senhor atribuir a nós e que possamos, ó Deus, ter um coração dependente e influenciado por Jesus no meio de um mundo contrário à Tua palavra. Abençoa Teu povo, ó Deus, diante das lutas diárias, diante dos desafios de manter a palavra da verdade no coração, quando estão no meio da tensão do trabalho, da tensão dos relacionamentos familiares, as convivências com as pessoas que não Te conhecem. Que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando em nosso coração diante dos desafios diversos que enfrentaremos ao longo da semana. Esteja com o Teu povo, Deus, dando a sabedoria para mostrar Cristo e que muitas e muitas vidas venham a conhecê-lo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.